Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vamos continuar o comentário às provas da banca IBFC, organizadora do concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Isso aí, vamos continuar a resolver as questões para mostrar a vocês os principais tópicos gramaticais que são cobrados por essa banca, bem como para ajudá-los a abordar melhor essas questões, ok? Lembrando que a banca IBFC, ela se caracteriza por ser uma banca que cobra bastante a gramática, ok? Bastante conhecimento da norma culta. E vocês, então, têm que estar atentos para uma série de tópicos vitais para ir bem nessa prova, como regência, pontuação, uso da crase, flexão verbal e algumas outras coisas mais que vamos mostrar para vocês durante esse comentário, ok? Nós vamos também postar dicas sobre português para concursos, especificamente para a prova do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no nosso blog. Você pode acessar lá e nós vamos ter várias dicas boas para vocês sobre tópicos da norma culta, que, como eu falei, são muito importantes para a prova do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em caso de dúvida, se você tiver alguma dúvida sobre um conteúdo gramatical, vai poder postar no nosso blog também e nós vamos ter satisfação em ajudá-los em tirar essas dúvidas, ok? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos ler o texto que serve de base às questões dessa prova, vamos fazer os nossos comentários, ok? Então, olho comigo na telinha, vamos em frente. O texto que embasa as questões aí é o Lar Engenharia de Mulher, de Teresa Quadros, um pseudônimo para a grande escritora Clarice Lispector. O texto diz, vamos botar aqui para grifar, vamos lá, o texto diz: a notícia curtinha veio em forma de anedota e não descrevia o tipo do homem, o que é um mal. O leitor gosta de ver o personagem e dá menos trabalho quando a fotografia já vem revelada. Negativo é sempre negativo. Em todo caso, devia ser mais para baixo do que para alto, menos magro do que para gordo, mais necessitado de um preparado à base de petróleo do que uma boa escova de nylon para cabelo. É assim que a gente imagina os homens de bom coração e devia ter um de manteiga o que passou a mão pela cabeça arrepiadinha de cachos da menina e falou com bondade: que pena vocês não terem um lar. Lar nós temos, o que não temos é uma casa para botar o lar dentro, respondeu a menina, que tinha 5 anos e morava com o pai, a mãe e 2 irmãozinhos em um apertadíssimo quarto de hotel. Naturalmente, espantada com a ignorância do amigo barbado, e sem saber a felicidade que tinha, sem saber que era dona dessa coisa maravilhosa que vai desaparecendo nesta época ultracivilizada de disco voadores, corvejando por cima da cabeça dos homens. Dá até para desconfiar que são os homens que não têm lar, que inventam essas geringonças complicadas, porque o lar é tão gostoso, tão bom, que quem tem um não deve ter lá muita vontade de andar atolado em ferro, em metais, em ácidos corrosivos, fervendo os miolos em altas matemáticas numa fábrica ou num laboratório. O que muitos têm é casa, e são os felizardos, já que a maioria não tem uma coisa nem outra, mas uma casa tão vazia de lar como uma lata de biscoitos, depois que as crianças avançam em cima dela no café da manhã. Casa é difícil, mas ainda se pode arranjar. Quem compra bilhete pode ver chegando o seu dia. O funcionário público dorme na fila de uma autarquia e o bancário vai alimentando a esperança de cair nas graças do patrão e numa tabela Price a juros de 7%. Mas lar mesmo, só com muita sorte, até porque ninguém tem fórmula de lar. A rigor, não se sabe bem o que é que faz o lar. Sabe-se que ele pode ser feito, muitas vezes desfeito e algumas também refeito. É uma coisa parecida com a eletricidade. Não se entende a sua origem, mas se faltar a luz dentro de casa, todo mundo sabe que está no escuro. Então, lar é isso. É aquilo que a garotinha de 5 anos sentiu com tanta força e que nós todos sabemos quando ele está presente, como sabemos quando houve desarranjo sério nas turbinas ou simples curto-circuito num fusível qualquer.
Há pessoas práticas e previdentes que costumam ter uma espécie de lar em conserva, num canto do armário, ao lado de outras coisas enlatadas, e que é, como estas, servido às visitas esperadas. Mas a gente percebe logo a diferença daquele outro que tem, como o palmito fresco, o sabor de substância simples e natural. Parece que ficou estabelecido nos princípios da criação que o homem faria a casa para dar um lar à mulher, e que a mulher construiria o lar para dar casa e lar ao homem. Sim, porque o homem tinha que levar vantagem, não podia ser por menos. Pois então é isso, casa é arquitetura de homem, e lar, essa coisa simples e complexa, evidente e misteriosa, que depende de tudo e não depende de nada, essa coisa sutil, fluídica, envolvente e simplesmente engenharia da mulher. Então, com base na leitura do texto, temos a questão 1. Com base na leitura, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa número 1. A crônica estabelece uma oposição semântica entre casa e lar, dissociando os dois termos, muitas vezes tomados como sinônimo no dia a dia. Ora, essa afirmativa ela é verdadeira. Vejam que uns têm casa, mas não tem lar, né? Alguns têm casa e lar, são mais raros. Então, existe essa oposição. Alternativa 1, verdadeira. 2. De acordo com a crônica, existem pessoas que possuem uma casa, mas não têm um lar. É o caso da menininha abordada. Então, correta também. Corretas 1 e 2. Resposta, letra C, na questão de número 1. Na questão de número 2, temos, considere o período e as afirmativas a seguir. Há pessoas práticas e previdentes que costumam ter uma espécie de lar em conserva, num canto do armário, ao lado de outras coisas enlatadas, e que é, como estas, servido às visitas esperadas. 1. Trata-se de um período composto apenas por coordenação. Repare que se está iniciando por um pronome relativo, só pode ser uma oração subordinada adjetiva. Ok? Então, a 1 está errada, obviamente, porque não é composto por coordenação, e sim por subordinação. O pronome relativo que em destaque refere-se a pessoas e exerce a função de sujeito do verbo costumam. Sim, quem costuma ter uma espécie de lar? Pessoas. Ok? Então, a 2 está correta. Resposta da questão 2, letra B. Certo? Na 3, temos, com base na leitura, analise as afirmativas a seguir. 1. A cronista é contra a participação das mulheres no mercado de trabalho, pois elas devem se dedicar ao lar. Não, na verdade, isso não é nem muito citado aqui no texto, ok? Na verdade, elas têm que dedicar a casa, ao lar, tudo. Então, não é a número 1, de fato, não enquanto suporte em nenhuma informação do texto. Já a 2 diz, segundo a autora, as mulheres são incapazes de compreender os fenômenos elétricos e científicos, por isso elas devem se dedicar a uma atividade em que predomina a intuição, característica tipicamente feminina. Também não há o menor suporte para isso aqui no texto, certo, pessoal? Então, não há informações que permitam que a gente diga que essas duas afirmativas são corretas. Então, só pode ser item D, ok? Ambas as afirmativas estão incorretas, tá? Então, nenhuma das duas está correta. Na 4, temos, assinale a alternativa em que não há desvio em relação à presença ou ausência do acento indicativo de crase. Agora vamos começar aí, ok? As questões específicas ali de gramática, que é o grande forte aí da banca IBFC. Então aqui, gente, é um conhecimento básico sobre o uso do acento grave indicativo de crase, ok? Então não há muito mistério aí. A dica, então, para você que está treinando aí para o TJ Estado de Pernambuco, são esses aspectos de norma culta. Uso da crase, regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, ortografia, acentuação, flexão nominal, flexão verbal. Aqui, no caso, fala da crase. Então, nós temos A. As pessoas não dão importância à dor alheia, faltou um acento grave aqui. Na apresentação, fizemos menção àquele autor, está correto. Pode haver crase com o pronome relativo aquele. A preposição a junta-se à vogal a que inicia
né, o pronome. Ok? Quem faz menção a, então está correto aqui o item B. Qual o erro na C? Na C, repare, porque não pode haver crase aqui? Porque aqui não há só há preposição, não há artigo. Se fosse das 9 às 12, aí teria crase. Mas como eu tenho de 9 a 12, aqui eu tenho uma preposição e aqui outra preposição. E se eu tiver só a preposição, eu não tenho crase. Ok? A crase aqui, nesse, está correto, porque se aparece o S, é porque tem o artigo, já que a preposição não tem flexão de plural. Se tem o artigo junto com a preposição, tem que ocorrer a crase. Então, ela está incorreta aqui e correta aqui. O item C, então, está errado, porque tem o desvio. O rapaz entregou o pacote à moça. Faltou uma crase aqui também. Ok? Então, básico, pessoal. Nem nada muito difícil, nem nada elaborado. Basta estar ciente aí, ok, do uso da crase nessa questão. Na 5, assinale a alternativa em que a pontuação está correta. Olha aí que eu falei, pontuação é um aspecto da norma culta, também bastante cobrado. Ok? As pessoas que desejarem se inscrever devem acessar o site até dia 15. Nenhum erro. 5, letra A. Ok? Qual é o erro no item B? Pedi a meu amigo José que me envie. Não se usa vírgula separando o verbo dos seus complementos. Ok? Para manter essa vírgula aqui, deveria ser usada uma vírgula antes de José. Já que não tem, não posso deixar esse objeto separado do verbo por vírgula. Ok? Já no item C, o rapaz chegou a tempo, porém, não embarcou no trem. Essa vírgula aqui está errada, ela deveria estar correta aqui. Ok? Porque diante da conjunção adversativa, porém, deve ser usada a vírgula. E no item D, o assustado, já faltou uma vírgula aqui, né, para separar o adjetivo. O garoto negou à professora sua travessura. Essa vírgula aqui também está errada, porque ela está separando o objeto sua travessura do seu verbo. Ok? Então, correta na 5, letra A. Na 6, assinale a alternativa que está correta de acordo com a norma culta. Aí pode entrar qualquer coisa, tá, pessoal? Regência, ortografia. No caso, o que está sendo usado aqui é a concordância. Ok? Então, vamos lá. Letra A. Não se resolveram os problemas da empresa. Qual é o sujeito do resolver? Os problemas, que está no plural. Logo, o verbo vai ao plural também. Letra A. Ok? Resposta correta da 6. Qual é o erro na letra B? A redução da maioridade penal trata-se de um assunto polêmico. O trata-se é uma expressão de sujeito, sem sujeito, ok? De sujeito impessoal. Logo, não pode haver esse elemento aqui preenchendo a posição de sujeito, ok? Então, essa frase fica com uma estrutura sintática errada, certo? Porque você está dando um sujeito para uma expressão impessoal, ok? No item C, ouviu-se as testemunhas. Quem se ouviu? As testemunhas. O sujeito aqui é a mesma coisa do resolveram. Tanto essa expressão quanto essa expressão se resolveram, quanto ouviu-se, são expressões formadas por verbo transitivo direto, seguido da partícula C. Nesse caso, trata-se de uma voz passiva, sintética. A voz passiva sintética tem sujeito. O sujeito da primeira é essa, que está no plural, e aqui também o sujeito é essa expressão, as testemunhas, que está no plural, e o verbo deve concordar com elas. Ok? Então, aqui está errado, porque tinha que ser ouviram-se as testemunhas. Ok? E no item D, você vai achar também que está correto, porque justificativa está no plural. Acontece que o precisar é transitivo indireto. E, nesse caso, eu não tenho voz passiva sintética. Eu tenho, na verdade, oração de sujeito indeterminado. E, nesse caso, deveria ficar no singular. Ok? Então, não se precisa de justificativas. Ok? Então, a resposta correta da 6, letra A. Na 7, assinale a alternativa sem problemas de regência. Então, o viaduto que passo todo dia está em reforma. Ora, quem passa, passa
em algum lugar ou por algum lugar. Então tinha que ser o viaduto por onde passo, né? É pelo qual passo. Faltou a preposição por aqui. No item B, o filme que assistimos é muito bom. Quem assiste, assiste a alguma coisa. O assistir, no sentido de ver, rege a preposição a. Então, o item B está errado também. No item C, temos a cidade aonde ele nasceu. O aonde eu só uso com verbos que indicam movimento. Nascer é um verbo estático, não indica movimento. O correto aqui seria usar o onde. Então, só sobrou como correto, né, o item D. A obra a que o professor se referiu não é muito divulgada. Quem se refere a, está aqui a preposição corretamente usada. Logo, a resposta do 7, item D. Na 8, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Então, nós temos aí a sessão, período de tempo, é com 2 S's, ok? Durou mais de 10 horas. Foi aprovada a cessão, ou seja, a doação, a entrega. E isso é com C e 2 S's. Então, resposta correta aqui, item C, é uma questão de ortografia envolvendo o uso de homônimos. Ok, pessoal? Na 9, considere os períodos a seguir e assinale a alternativa correta. O não cumprimento das normas implicará em advertência. Essa palavra está errada, né? Porque cumprimento com O é a medida, né? O certo aqui é o cumprimento, do verbo cumprir, ok? E na 2, não me lembrei do aniversário dele há 2 dias, ok? Então, qual que está correto aqui? A 2 está correta. Não me lembrei que quando a gente usa o verbo lembrar com o pronome, ele passa a reger a preposição de. Então, somente a 2 está correta. Resposta da 9, letra B. Certo? E, por fim, no 10, assinale a alternativa incorreta. O diretor considerou inadequado as ideias expostas pelo funcionário na reunião, mas houve colegas que apoiaram ele. O adjetivo inadequado deveria estar no feminino plural? Sim, porque o que é inadequado? As ideias expostas. Feminino plural, o adjetivo concorda aqui, ok? Então, essa A está correta. O item B, o pronome pessoal do caso reto, ele, deveria ser substituído pelo pronome oblíquo. O correto seria que o apoiaram. Sim, não se pode usar pronome pessoal do caso reto em função de objeto. Nesse caso, tem que se usar os pronomes oblíquos. Como trata-se de um objeto direto, tenho que usar os pronomes oblíquos de função de objeto direto. O, as. Correta o item B. No item C, o verbo haver deveria concordar com colegas e o correto seria houveram? Não, porque o haver no sentido de existir, ele é impessoal. Só se usa na terceira pessoa do singular e não possui sujeito. Logo, a incorreta aqui é o item C. Ok? E assim a gente encerra mais um bloco de correção da banca IBFC, pensando em você que vai prestar concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A gente espera que essa correção tenha sido útil para vocês e que vocês tenham percebido o quão importante é nessa banca IBFC estudar pontos relativos a questões gramaticais, certo? Com isso, vocês vão ter uma grande chance de ir bem na prova. Caso reste alguma dúvida durante os estudos de vocês sobre gramática, podem ou consultar o nosso blog, que vamos postar dicas para vocês lá a respeito de tópicos específicos da gramática, como podem também postar as suas dúvidas. Vamos ter prazer em dirimi-las. Podem postar a dúvida aqui no site, aqui no canal também, perdão, e mais uma vez vamos estar a postos para ajudá-los. Se a videoaula foi útil, pessoal, a nossa pedida é para que vocês curtem, deixem o seu comentário e compartilhem com seus amigos, certo? Vai ser um prazer nos ajudar, certo? Em caso de dúvida, pode postar aqui no canal e não deixe de fazer a sua inscrição para que você fique sabendo das nossas constantes atualizações, ok? Eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Um abração e obrigado!